Olá, pessoal, boa tarde. Eu volto para continuar tratando do tema da causalidade na análise do comportamento, né? Para a gente entrar, então, agora num assunto que é muito particular, que é o fato de que as consequências das ações, dos comportamentos, das atitudes, enfim, dos pensamentos, podem mudar o próprio comportamento, os próprios sentimentos, as próprias atitudes, né? Vamos supor que eu vou para um jogo de futebol do meu time favorito com um tênis específico. Naquele dia, o meu time ganha de lavada, de goleada. Outro dia, eu vou para o jogo de futebol do meu time com outro tênis e o meu time perde, né? E vamos supor que isso aconteça sucessivas vezes. Coincidentemente ou não, sabe-se lá por quê, né? Cada vez que eu vou com um determinado tênis, o meu time ganha. Quando eu vou sem esse tênis, o meu time perde. Ou seja, aconteceu algo logo em seguida daquela minha ação, aconteceu outra coisa que pode fazer com que o meu comportamento anterior, né, nas próximas vezes em que ele tender a aparecer, ele tenda a aparecer com mais força ou com menos força. Então, o que acontece? Eu posso tender, depois de sucessivas vezes em que, eu fui com esse tênis, meu time ganhou. Eu não fui com o tênis, meu time perdeu. O que tende a acontecer? Eu tendo a, nas próximas vezes, usar mais frequentemente o tênis por pelo que a gente chama, enfim, de comportamento supersticioso no caso, né? Foi uma relação bem arbitrária que foi estabelecida, mas que acabou reforçando o meu comportamento de ir com o tênis. Então, uma consequência da minha ação, que nesse caso foi suposta, na verdade, né? Então, eu ir com um tênis, meu time ganha. Eu ir com outro tênis, meu time perde. Então, ir com um tênis, o que acontece logo em seguida? Meu time ganha. Isso acaba, essa consequência, né, meio arbitrária, né, aleatória, enfim, randômica, acaba aumentando as chances de que eu vá com o meu tênis das próximas vezes. Então, o que vem depois do comportamento, ele pode alterar o próprio comportamento, né? Se eu saio com uma pessoa, né? Se eu tenho uma amiga nova, por exemplo, que acabou de, sei lá, a gente tá fazendo um curso, eu conheci uma pessoa muito bacana, né? A gente sai para conversar, tudo. E nessa conversa, a pessoa é extremamente gentil, me paga, né? Quer pagar conta por mim, né? Fala de coisas super agradáveis, né? Então, vários dos meus comportamentos em direção a essa pessoa, de falar com ela, de olhar para ela, né? Eles têm como consequência algo muito agradável, que são falas agradáveis, que é o fato de ela dizer que coisas que são pertinentes e que eu concordo, por exemplo, o fato dela querer pagar conta. Então, esse pacote de comportamentos acaba tendo como consequência, ou seja, os comportamentos meus direcionados a essa pessoa, de dar atenção, de conversar, né, de sair com ela, de trocar mensagens, de ligar para ela. Esses comportamentos acabam tendo como consequência algo que é positivo, né, algo que é agradável, algo que a gente chama de reforçador, que vai aumentar as chances de que eu volte a ter contato com ela. Então, assim, bem grosseiramente, né, gente? A ideia aqui é dizer que
A causa do comportamento, ela pode estar na consequência do próprio comportamento. Como assim? O que acontece depois de eu me comportar, né? Pode ser, sei lá, eu vou apresentar um espetáculo de dança. Se depois desse espetáculo de dança eu ganhar aplausos muito acalorados, né? Eu tendo a me apresentar mais vezes, né? O que acontece depois da emissão do comportamento, ou seja, dançar, aplauso logo em seguida, esses aplausos a gente diz que eles podem aumentar, a gente supõe, né, que isso a gente só vai saber depois, realmente observando o comportamento. A gente supõe que eles podem ter efeito reforçador. O que é isso? Eles alteram a probabilidade de que o meu dançar ocorra mais vezes. Eles aumentam as chances de eu dançar novamente, né? E isso acontece em inúmeras situações, né? Eu citei num vídeo anterior, por exemplo, a minha filha, eu digo que ela é muito birrenta, por quê? Porque eu, sem perceber, instalei um comportamento de birra nela. Ela chora, ela chora por aquilo que ela quer, eu tento ignorar, não consigo e acabo dando o que ela quer. Então, percebam, ela fez birra, chorou, pediu, eu não dei, não dei, não dei, de repente ela continuou chorando. O que aconteceu logo em seguida? Ela conseguiu o que ela quis, sei lá, um doce, vamos supor. Meu Deus, isso é muito sério. Praticamente uma negligência para quem é analista do comportamento, né? Mas isso a gente só vai saber a posterior, né? Depois, né? Então, ela fez birra, e se com essa birra ela conseguiu o doce, esse comportamento de birra foi consequenciado com o estímulo reforçador positivo, que a gente chama, as chances dela fazer birra vão aumentar de probabilidade. Na verdade, é uma definição que aparentemente é circular. No final das contas, a gente só vai dizer que a consequência foi reforçadora depois que a gente observar o aumento da frequência de emissão desse comportamento, tá bom? Bom, a gente vai precisar voltar nisso mais vezes.